Presta atenção aqui, ó. Se você está passando por um problema que você avalia de que você não tem condições de resolver, se você está passando por um problema onde você não tem mais forças para resolver, que bom, porque o que Deus manda te dizer é: solta o controle, deixa eu fazer. Porque quando você vê eu fazendo, você vai ter uma experiência de fé. E essa experiência de fé faz com que você nunca mais desgarre de mim. Porque o meu objetivo não é resolver o problema. Eu sou um Deus que não fica... Eu não curto ficar resolvendo problema, tirador de pedido. Eu não sou tirador de pedido, eu resolvo os B.O. Mas eu não fico tirando pedido, eu não sou um Deus tirador de pedido, eu sou um Deus de intimidade, mano. Só que o nosso coração é tão desgraçado, o nosso coração é tão duro, e eu me coloco na linha de frente sem colete. O nosso coração é tão duro que se a gente não passar por uma turbulência desgramada e não ver e não buscar ele, e não ver ele fazendo, a gente não vai crer, velho. Tem que ver pra crer. Tem que ver pra crer, não. Mas tem que passar por uma experiência de fé. Não tem que ver pra crer, não. Tem que passar por uma experiência de fé. Se não passar por uma experiência de fé, não tem como, velho. A gente é muito duro, mano. Isso que eu falo, eu sou jumento, mas manso hoje. Você vai ver o rebuliço que Jesus faz. E a importância de ler a Bíblia inteira. Não ler a Bíblia inteira, mas entender todo o contexto. Porque às vezes também... eu li a Bíblia inteira. Lê a Bíblia inteira, mas não tá cheio do Espírito. Tá lendo a Bíblia... Ontem, você lembra da frase de ontem, gente? Pra entrar aqui na palavra. Ô Ricardinho, não sei se você tava ontem ou se você assistiu à noite. Cara, mas essa frase mexeu muito comigo. O devocional de ontem, quem não assistiu, assista, cara. O devocional de ontem. Assista. Bom dia, Frida. Bom dia, Alessandra, Vini. Um beijo no seu coração, Frida, pra você e pro seu pai. A minha carne odeia a oração mais do que o estudo bíblico. Porque o estudo bíblico pode, na verdade, ser usado como a minha glória. Eu posso usá-lo para saber mais do que os outros. Eu posso usá-lo para falar mais do que os outros. Se eu estudar bastante, posso falar em conferências. Mas ninguém vai ficar sabendo sobre a minha vida de oração. Porque eu não ganharei nada dos homens, mas ganharei muito de Deus. Eu só incluiria tudo aqui. Mas eu ganharei tudo de Deus quando eu estiver no secreto. Então, fé se aprende. Nós estamos estudando aqui há mais de 9 meses. Ô Vini, você vai estar domingão lá para te dar um abraço ou não? Mas o que Deus colocou no nosso coração ontem é que se não tiver oração, e eu vou falar para você, eu fiz uma autoavaliação, eu creio que o Espírito avaliando, e eu preciso melhorar muito minha vida de oração. E o que é oração? Jesus diz, entra no quarto, ou na sua casa, sozinho, né? Fecha a porta. E aquele que é eterno te vê no secreto. E como é difícil para nós seres humanos isso, não é verdade? Sempre tem o que melhorar. Aleluia. Legal, Vini. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Lucas capítulo 12, versículo 49 a 53. Como é bom estar aqui mais uma vez. Como é bom estar aqui mais uma vez. A cada dia é um dia preparado por Você, Pai. Nós acreditamos que a fé se aprende. E essa fé é ensinada por Você, Jesus. Mas nós só conseguimos aprender porque no momento que eu colo em Você, Jesus, Você me entrega o Espírito e Ele me dá entendimento necessário para o dia de hoje. Então, Pai, cada palavra que sair da minha boca, que não seja minha, qualquer necessidade de aprovação, qualquer vaidade, orgulho, qualquer picuinha, mimimi da minha parte, cai agora em nome de Jesus. E apenas a Sua presença se faça aqui. Em nome de Jesus.
Espírito Santo, flua nesse lugar. Eu não sei o que cada um precisa aqui. Eu não sei o que cada um deseja aqui. Eu não sei o que cada um espera aqui. Mas o que eu posso te dizer, o que eu preciso te dizer é: não entre no devocional só para bater cartão, só porque gosta do Bruno, porque gosta da Bruna. Você está entrando aqui porque você quer entrar na presença daquele que é eterno. Você quer colar na videira e você quer aprender algo novo. E você vai aplicar algo novo que você aprender aqui. Senão, não faz sentido você estar nesse lugar. Lembra sempre do deserto, o maná que você está recebendo. O povo recebia o maná que caía do céu todos os dias. 40 anos recebendo o maná que caía do céu. O maná era uma farinha que caía do céu, tipo uma neve. Era o alimento deles. Mas eles estão recebendo esse alimento e eles não comiam na hora. Eles tinham que o quê? Ir para a tenda, ir para a casa deles e fazer o pão. Então você está recebendo uma palavra, você está recebendo uma sabedoria divina de Deus. Só que você precisa pegar isso e fazer o pão. Você percebe que existe um movimento? O povo do deserto, ele recebia o maná, agradecia, era um momento de gratidão, era um momento de oração, era um momento de ver com os próprios olhos de que Deus não vai deixar faltar nada. Deus é um Deus da provisão. Mas eles tinham que ir para casa e fazer o pão. Então você não está aqui por bater cartão, senão você está perdendo tempo, tá bom? E você vai se frustrar. Só precisa dizer o que então aí? Eis-me aqui. Gente, foi muito louco isso aqui. Eu vim, Jesus dizendo, tá? Abra seu coração. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem que eu gostaria que já tivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Jesus está perguntando. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Deixa eu te dizer uma coisa. A passagem de hoje não era essa, só que me fizeram uma pergunta no direct. E eu vou para a passagem, mas que responde a passagem que nós iríamos ler. O Espírito Santo é top, ele junta, tá tudo interligado. Desde o início, desde março, a Bruna fala muito sobre isso, a gente fala também aqui. Um dos grandes problemas que a gente tem, Lucas capítulo 12, versículo 49 a 53. Jesus traz fogo e divisão à terra. Essa é a geração que não vai ficar apenas com trailer. Imagina, vai pro filme. Imagina, você não conhece nada de Jesus. Nada sobre Jesus, nada. De novo, Jesus não é religião, ok? Quem criou a religião é o homem. Jesus não é religião, ponto final, tá consumado, a Bíblia diz isso. E aí, o que acontece? Se uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, e eu converso com muita gente que não conhece, graças a Deus, que eu amo isso. Se ela lê isso daqui, é capaz dela ficar chateada com Jesus, com raiva, não entendendo nada, porque tudo que o ser humano mais quer é paz. E se você ler só essa passagem bíblica, só essa fala de Jesus, você está vendo que Jesus não veio trazer paz à terra. Então, que Deus é esse? Que mestre que é esse? Quem é esse homem aí que não veio trazer paz à terra, mano? Mas tudo que nós mais queremos é paz. Pois é. Por isso que nós não podemos ler apenas um trecho e ficar nele e acabou. Vocês percebem que... Eu vou explicar isso para vocês, talvez seja dúvida de muitos aí, tá? Muitos. Deixa eu te dizer uma coisa. E Jesus, ele fala das encrencas que vai ter, né?
Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra, um rebuliço geral, velho. Entenda uma coisa, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para ser livre, mas um livre limitado nas asas de Deus. Nunca esqueça disso. Ser livre, tem muita gente religiosa que fica preocupado quando alguém fala assim: o evangelho traz liberdade. Cuidado! Cuidado com o quê, velho? É só você entender o que é liberdade. Quando Deus fez o homem estava limitado num espaço ali. Era um jardim no Éden. Então, ali era um espaço que Deus criou. E o Éden era muito mais que aquilo. Mas existia um jardim que Deus criou ali. Ali o homem era livre. Ali o homem era livre. O Paulo vai dizer isso lá depois de Jesus. O apóstolo Paulo, aquele que era um assassino, e fala assim: ei, não negocie. A liberdade é limitada pelo amor. E nós estamos conectados na fonte aqui. Espírito Santo, em nome de Jesus, fala nos corações. Quebra crenças limitantes, Jesus. Faz do seu jeito, porque o seu jeito é perfeito, Jesus. E aí o homem toma uma atitude que não poderia tomar. E isso gerou uma consequência que nós pagamos até hoje. Que foi o quê? A queda do homem. A partir do momento que houve a queda no homem, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito teve que tirar o homem do jardim ali. Tirar. Presta atenção aqui, gente. Tirar. E colocar eles fora do mundo. Fora do jardim. Só que quando Deus faz isso, Deus ele ainda protege o homem. Ele ainda coloca uma roupa de cordeiro. Porque o homem, quando ele faz aquilo... O homem quando... Gente, eu não vou falar de carne aqui, do que é lícito, do que não é lícito. Eu não vou falar sobre isso aqui hoje não, tá? Mas é isso aí mesmo. Nem tudo convém. Mas eu quero que vocês entendam hoje, o que Deus colocou no meu coração é sobre essa parada de como assim Jesus não veio trazer paz à terra. Você precisa ter consciência sobre o caminho. Você viu o que aconteceu ontem nos Estados Unidos? Tu viu o que aconteceu ontem? Tu viu o que aconteceu ontem nos Estados Unidos? Aquilo já é previsto, irmão. Você viu? Nunca na história dos Estados Unidos aconteceu o que aconteceu ontem. A invasão lá no Capitólio, né? Nunca aconteceu aquilo. E aí o que acontece? A partir do momento que o pecado entrou no mundo, a partir do momento que... Tem gente que não gosta de ouvir a palavra pecado, né? Mas tudo bem, tá no dicionário, vamos lá. Falha. A partir do momento que entrou a transgressão no ser humano, a partir do momento que entrou o inconsciente no ser humano, a partir do momento que entrou um coração falho no ser humano, o coração do ser humano ficou falho dali. Deus, a partir daquele momento, falou assim: eu tenho um plano de resgate. E esse plano de resgate será beneficiado... Vem jantar hoje aqui no festival, beleza. E esse plano de resgate, ele foi evidenciado, cumprido em Jesus. E nós colhemos frutos bons disso hoje. Então, a Bíblia vai dizer: tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Como é que eu vou pensar igual a Jesus se eu sou caído? Colando na videira e ele te aperfeiçoando. Ele fazendo, não você na força do seu braço. Eu tenho que ser igual a Jesus, eu tenho. Já era, irmão, vai cair. Deixa o Espírito fluir, peça. Tava andando com a Bruna esses dias daí. Ela falou assim, em voz alta: Espírito Santo, tira essa vontade de fumar do meu coração. Aí eu falei assim: ei, Glória, é isso. Esse é o pedido. Espírito Santo, tira a vontade de fumar no meu coração. Espírito Santo, tira a ansiedade. Você percebe uma dependência? Você percebe um pedido de que não sou eu que faço, é você que faz? Não é assim: eu tenho que parar de ter vontade. Eu tenho.
Isso você está trazendo para a força do seu braço. E aonde eu quero chegar com isso daqui? A partir do momento que houve a queda do homem, o mundo já é do maligno, irmão. O mundo já é. O inferno existe, mas nós não vamos dar ibope aqui pro inferno. Mas o inferno existe. Existe um cara que é o dono do inferno, mas ele não tem a chave, nem da casa dele. Jesus tem a chave. Você vai saber isso daqui até o final. Mas nós temos uma escuridão muito grande na Terra. E biblicamente, o que aconteceu ontem no Capitólio, nos Estados Unidos, já é previsto, irmão. Se você acha que não, nós vamos caminhar, eu creio que a paz na Terra vai reinar. Não é isso aí. Ainda vai acontecer coisas piores, irmãozinho. Eu não posso deixar de te dizer. Tem uma parada que a gente ainda não aprofundou aqui nos devocionais, mas nós vamos aprofundar na hora certa. Sobre a grande tribulação. Que nós, em nome de Jesus, não passaremos por ela. Mas quem passar tá lascado, irmão. Tá lascado. Então, por que Jesus veio trazer divisão à terra? Porque Jesus é luz, irmão. E a luz, quando chega em qualquer ambiente de escuridão, incomoda. Porque aonde a luz chega, não há espaço para a escuridão. E às vezes o nosso coração tá tão duro. Você já viu acontecer isso? Que a pessoa não consegue nem encostar perto, por exemplo, sei lá, vou pegar aqui a Joyce. Não dá, é muita luz, então eu prefiro brigar. Então eu prefiro discutir. Então eu prefiro me pautar, ficar com crença religiosa. Ih, lá vem o crente, lá vem o católico, lá vem o espírita, lá vem não sei o quê. Briga, rixas. Só que Jesus, eu vou mostrar aqui pra vocês, na palavra que era pra ser da palavra de hoje, mas essa dúvida veio a calhar com a palavra de hoje, você vai ver, quando ele cura um cego de nascença. Então, sim, Jesus ele não veio trazer paz à terra, não por causa dele, mas por causa daqueles que habitam na terra. Aqueles que não querem saber da luz. Deixa eu te dizer, você sabe por que Jesus foi preso? De verdade? Por que Jesus foi preso e morto? Vamos relembrar para quem já sabe, e quem não sabe você vai saber. Jesus ele veio, duas palavras básicas que estavam em todo o caminho de Jesus, ele falava de duas coisas: arrependimento e reino dos céus. Ele veio pregar arrependimento e reino dos céus. Arrependimento e apresentar o reino. Ele é o rei. E o arrependimento é uma mudança de rota mesmo. E é uma mudança de rota tão louca que você tem que sempre lembrar do filme O Sr. Miyagi e o Daniel San. Tipo assim, não tem nada a ver, mas se você praticar você vai ver que funciona. Foi o que, por exemplo, me tirou do meu último vício. Para de lutar em cima do problema e cola na videira. Só que você vai falar assim: Bruno, mas como que eu vou orar? Como que eu vou fazer um estudo bíblico? E o problema? Eu não tenho que fazer nada para resolver o problema. Primeiro faz aqui, e daqui você vai ter estratégia para resolver aqui. E quanto mais você está aqui, mais você vai ficar distante das suas necessidades carnais. Mais você vai ficar distante disso daqui. Mais você vai ficar distante de ser dominado pela carne, irmão. E de novo, a carne é uma luta contra o espírito luta com a carne. É uma batalha diária. Só que o espírito sempre vence a carne, desde que eu decida diariamente fazer o maná, ou fazer o pão. Não adianta eu pegar o maná aqui e não fazer o pão. Você está recebendo o maná, você está recebendo um alimento para a sua alma. Só que esse alimento é um alimento de matéria-prima que você precisa ir para o seu fogão e fazer o seu pãozinho. A fé gera movimento, a fé tem que ter resultado, senão ela é morta, é bíblico. Então, Jesus ele não veio trazer paz à terra, ele veio resgatar as pessoas, os filhos, aqueles que creem. João capítulo 9. Então eu queria introduzir nessa parte que foi uma dúvida de uma pessoa e talvez seja a dúvida de muitos, e pedir sempre para vocês: tomem cuidado. Por isso que é importante a gente também estudar junto. Eu vejo essa importância de você pegar aleatoriamente um texto na Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, e você não ter o contexto,
e não ter a oração, e não ter uma revelação do Espírito, o pedido de uma revelação do Espírito, e você sair tomando as suas conclusões. Cuidado. Fala, André, beleza, irmão? Um dos motivos de não ter paz na terra são pessoas que têm apenas trechos bíblicos na cabeça, trailer. E Jesus está te convidando para o filme completo. Ó, vamos ver na prática por que ele não traz paz à terra. Ó, só para terminar aqui, gente. O Jesus ele veio apresentar o reino e o arrependimento. Os judeus, Israel, Jesus nasceu em Israel. E Israel era dominado por Roma. Era um país dependente de Roma. Roma controlava Israel. Roma tomava dinheiro dos israelitas, ok? E naquela época, o povo esperava o Messias, eles esperavam o libertador, igual eles tiveram um dia lá em Moisés, quando eles eram escravos no Egito. Tinha uma promessa que foi dada em Abraão, e aí esse povo ficou 430 anos escravo, mas Deus tinha prometido, né? Deus tinha feito a promessa de que uma nação seria formada a partir do primeiro membro, Abraão. Só que eles entraram em escravidão e ficaram 430 anos. E ficaram por escolha. Ficaram porque esqueceram da promessa. E o dia que eles lembraram da promessa, Deus chamou Moisés na sarça e falou assim: Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo. Deus só chamou Moisés na sarça porque houve um clamor. E eu creio que vai chegar um momento que o negócio vai ficar tão feio aqui no mundo que vai vir um mover de clamor da volta de Cristo. Irmão, Cristo volta, irmão. E se você ainda não crê nisso, fica de boa. Deixa ele se apresentar pra você, velho. Mas ele volta. E eu creio, falei pra minha mãe no Natal, eu creio que ainda não tá tendo esse clamor. Mas vai ter um momento que vai precisar ter esse clamor. E é breve, irmão. Porque vocês viram o que aconteceu ontem? Aquilo nos Estados Unidos é insuportável. Aquilo que foi ontem no Capitólio foi terrível. Não é culpa das pessoas. Sabia disso? E eu não tô passando pano. Mas é o quê? O mundo já é do maligno. Sabe o que está acontecendo ali? O povo está discutindo política, o povo está ali fazendo tumulto, fazendo burbúrio. E sabe o que está acontecendo? O inferno está assim, ó. Cruzou as pernas, tá assim, ó. O inferno tá assim, irmão. E nós não podemos admitir isso, cara. O problema é que o evangelho ainda não é conhecido e não é escolhido pelas pessoas. Ninguém tem gente que não suporta isso daqui. Ó. Então, e aí o povo, por que eles prenderam Jesus? Porque eles estavam achando que Jesus era o rei. Jesus veio apresentar o reino dos céus. Só que eles estavam achando, os políticos lá da época, os fariseus, os religiosos. Jesus, o que deixava Jesus puto eram os religiosos. É isso que deixava Jesus puto, os religiosos. Jesus não ficava puto com os pecadores. Jesus não apontava dedo pros pecadores. Prostituta. Irmão, Deus salvou uma prostituta, Raabe, lá em Jericó, e botou ela na genealogia de Cristo. Deus não está preocupado com isso daí. Mas Deus fica puto da vida com os religiosos. Aqueles que lê a Bíblia, sabe? E aqueles que são os primeiros a apontar o dedo para as pessoas, a jogar a pedra, a fazer picuinha agora na internet, que é fácil fazer, né, irmão? Na minha época, vou fazer então fronte a fronte. Testa a testa. Não faz. Já é previsto. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Irmão, eles poderiam jogar. Você nunca questionou isso? Quando levaram a mulher pega quando levaram a mulher pega em adultério, tinha uma lei, um parênteses aqui, de a mulher ser apedrejada. Ela foi pega em adultério. Eu, Bruno, já adulterei, ok? Muito. E aí o que acontece? Levaram ela. Falaram: ei, Jesus, se você é o cara,
Então, e aí? O que você diz sobre a lei? Essa mulher foi pega em adultério. Quem foi que levou essa mulher lá para na frente de Jesus? Os religiosos. Jesus estava sentado de boa, ensinando, escrevendo. Hein, Frida? Com o dedinho. E aí, levanta Jesus e só faz a pergunta. Quem está sem pecado? Ele usa o presente, mamãe. Quem está sem pecado? Que atire a primeira pedra. E cada um foi jogando as pedras. O Espírito Santo flui. Jogou as pedras. Começando pelos mais velhos. Ficando só Jesus e a mulher. Aí você não parou já pra perguntar? Falou assim, mas pô, se eles eram puto da vida, se eles estavam lá, se eles eram religiosos mesmo, por que eles não jogaram a pedra, mesmo escutando isso de Jesus? Eles não concordaram, eles não concordavam com Jesus, eles estavam só querendo desafiar Jesus, eles queriam prender Jesus, porque eles achavam que Jesus ia ser rei em Israel, ia tirar Roma daquele lugar. A esperança era essa de muitos. Mas Jesus não veio falar sobre isso. Jesus não veio ser político, presidente de país. Jesus veio resgatar a vida, salvação, irmão. Só que o que acontece? Não jogaram a pedra. Por quê? Porque aquele que estava falando naquele momento era o Deus vivo. Aquele que estava naquele momento, aquele ambiente que eles estavam sem querer saber e sem acreditar, eles estavam na presença de Deus. O verbo se tornou carne, irmão. E aonde o verbo está, aonde a palavra dele é liberada, de todo o coração, não há espaço para confusão. Então por isso que dá divisão. Porque as pessoas que querem confusão, sai fora. Não suporta ficar na presença de Cristo Jesus. Quem está sem pecado, que atire a primeira pedra. Ó, vazaram. Ué, mas por que não ficou? Por que não falou me perdoa? Por que não falou? Porque o coração duro. E é por isso que causa divisão na terra. Quem tem a dúvida? Por isso que Jesus veio causar divisão. Porque ele é a verdade, irmão. E a verdade, como a própria Bíblia diz, não precisa de defesa nenhuma. Ele é. E o inferno grita. E os caras ficam doidos. E sai fora. Ficou só ele e a mulher. E aqui, ó, colado na mulher, ele falou assim, ó. Eu te perdoo, mulher. Vá e não peques mais. Nós somos pecadores. Qual é o segredo? Colar na videira, deixar ele moldar. Nós vamos errar. Mas nós temos um advogado, que o próprio João escreve e fala, ei, filhinhos, pelo amor de Deus, vocês têm um advogado. Se vocês pecarem, saiba que vocês têm esse advogado e que está perdoado. O Pai não vai condenar vocês. Mas não negocia. Aí você vai... Por isso que a Bíblia é toda interligada. Aí você vai papar, mas não negocie com isso. Então eu posso viver minha vida doidado, né? Então eu vou sair me prostituindo aí, vou beber até cair, como eu falava, vou beber até pra esquecer, vou beber pra cair. E aí é só eu voltar e Jesus me perdoa. Tadinho de você. Porque você vai continuar sofrendo. Ele gosta de você, ele ama você. Mas você vai sofrer dessa forma. É ou não é? Sim ou não? Ó o rebuliço. Teve uma vez que Jesus, e eu vou caminhar pro fim aqui, tá, Rafaela Tavares, se ela estiver aí. Teve uma vez, pra vocês entenderem como a parada é louca. Gente, por favor, um pedido meu, velho. Se tem gente aqui nesse devocional que gosta de uma polêmica, que gosta de fazer comentário em post, ou que gosta de ficar falando da vida dos outros, por favor, irmão. Ó, velho, eu tô aprendendo a amar vocês, mas eu vou fazer um pedido da minha carne. Para com isso daí, velho. Você viu o que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos, brother? Para. Isso não tem nada a ver com a videira. Pede pra videira te usar pra melhorar a humanidade. Até ele voltar. Ó. A cura de um cego de nascença. O cara era cego de nascença, irmão. O cara não conhecia Jesus. Às vezes você fala assim, puta, mas eu não sou digno. Eu não conheço Jesus, eu não conheço a Bíblia, eu não conheço a palavra, não conheço nada, não conheço. E que tem que você não conhece? Que se dane que você conhece, não é sobre você. O cego não conhecia Jesus. Mas esse cego, ele foi até Jesus.
Se você for lá no livro de João, capítulo 9, perguntaram para Jesus, abre os seus ouvidos, gente. Jesus, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Olha isso. Quem que foi que errou para que esse homem nascesse cego? Jesus responde, nem ele pecou e nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conhecia de vista, como mendigo, perguntavam, não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros diziam, não, mas se parece com ele. As pessoas conheciam esse cego de nascença, ele era um mendigo. Jesus curou ele de uma forma totalmente disruptiva, de uma forma totalmente simples ao mesmo tempo, colocando, ele cuspiu, olha aqui, ó. Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Olha a simplicidade. Às vezes a gente acha que precisa de um curso em Harvard para poder resolver algum BO. Qual é o BO que você tem aí hoje? Esse BO do cara aqui era cegueira física, mas o coração dele estava aberto. Você vai ver aqui. Às vezes você tá com um problema, eu tô com um problema, e a gente fica tentando soluções miraculosas, buscando soluções complexas, e a simplicidade está em Cristo Jesus. Aleluia. Só que quando Jesus faz isso, e esse cego curado, e ele volta, aí começou o burburinho. Eles começaram a perguntar, mas era este? Esse era o cara que ficava sentado pedindo esmola? Aí alguns diziam, é este. Outros diziam, não, não é este. Ele parece, mas não é esse. E aí o homem dizia, fui eu mesmo, eu era cego e o cara me curou. E aí perguntaram por cego, o ex-cego, né? Como foram abertos seus olhos? Como? A grande pergunta do ser humano. Como? É o filtro mais filtrado do YouTube e do Google. Como? Como cozinhar, como namorar, como fazer qualquer coisa. Como fazer uma live, como? Como que foram abertos seus olhos? O ser humano querendo entender. E aí ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram, onde ele está? E o cara respondeu, não sei. Essa é a divisão que Jesus causa. Você percebeu? O cego não conhecia Jesus. Jesus fez o que tinha que ser feito e saiu fora. Perguntaram para ele, onde ele está? Não sei. Vai vendo. E perguntaram como, e a resposta, o cara falou exatamente o que aconteceu, mas de uma forma simples. Fala Renata, fala Carol Sabá, sejam bem-vindas aí. Então, o cego, ele não tinha, anota aí, o cego não tinha intimidade e conhecimento de Jesus Cristo, mas ele recebeu a cura. Nós estamos buscando intimidade com Jesus, mas o primeiro, talvez o seu principal BO, ele não precisa ter, mas esse é o caminho. E aí, se você seguir toda a história, eu te convido a você estudar ela no capítulo 9 do livro de João. Se você seguir a história, aí chegaram os religiosos, os fariseus, e começaram a interrogar esse cego, querendo saber, como assim você foi curado da sua cegueira? Quem foi? Quando? Que jeito que ele fez? Cadê ele? Começaram a fazer um monte de pergunta. E aí eu vou responder agora, nós vamos ver sobre a questão que a gente leu, de que Jesus não veio trazer paz à terra. Por causa disso.
começou a criar um rebuliço aqui, ó. Porque, primeiro, Jesus curou num sábado. Um dos fariseus falou assim: esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Olha a confusão, velho. De vez os caras desfrutarem aquilo que aconteceu, agradecer a Deus pela cura do cego, não. Decidiram questionar. Mas é um questionamento provocativo, um questionamento de combate. Eu adoro receber perguntas. Às vezes a gente não sabe a resposta, por exemplo, a gente vai atrás. Mas todo ensino precisa ter pergunta. Nós não estamos estudando aqui? Pois é, precisa ter pergunta. Você precisa ter pergunta aí. É normal você ter dúvidas, é normal eu ter dúvidas. Mas são perguntas que Jesus mesmo fazia, mas são perguntas que me movem a conhecer mais. Quem é Jesus? E se eu fosse você em 2021, eu colocaria todo o seu foco em querer saber quem é Jesus. Aí alguns vão dizer, né? Então, eu já sei quem é Jesus, Bruno. Tudo bem. Eu, Bruno Loureiro Gomes, em nome de Jesus, eu quero ver Jesus mais. Eu quero ter mais revelações de quem Jesus é. E se eu fosse você, eu pediria também: eu quero mais revelações de quem Jesus é. Não limite o que Ele pode fazer na sua vida. E aí no final do capítulo 9, Jesus falou o seguinte, depois dessa confusão toda que foi causada, por isso que Ele não veio trazer paz à terra, porque as pessoas não reconheceram Ele como Deus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntou-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Nossa. Essa história conclui de que esse cego volta para a presença de Jesus. Eles se reencontram. E ele falou: eu creio que você é o Senhor. E aí Jesus responde: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, nós não estamos vendo Jesus aqui fisicamente, mas Ele está aqui. Algo dentro de você crê de que Ele está vivo. E você não precisa ver com seus olhos para crer. Você simplesmente crê. Agora, as pessoas como esses caras aqui, que querem ver para crer, esses não são salvos. Esses não têm a oportunidade de colar na videira e de receber da videira cura, libertação, resposta, sabedoria, paz. Entende, não? Então, aí mesmo assim uma das pessoas perguntaram para Jesus: então por acaso também nós somos cegos? E aí Jesus responde: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas agora que vocês dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Não se mova apenas pelo que você vê, gente. A Bíblia diz: a fé não é sobre o que nós vemos, mas é sobre o que nós cremos. Agora, crer não é assim como eu achava em 2016 a 2018. Eu creio em Deus. Crer é você começar a pensar, se comportar, falar e crer como Jesus ensina. Paulo vai dizer lá em Filipenses: tenha o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Tenha o mesmo modo de pensar como Cristo Jesus. O mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, gente, por isso que o Espírito Santo vem falando muito: ei, permitam que eu renove a mente de vocês. Deixe eu usar a mente de vocês para que o seu coração seja transplantado. Já parou para pensar? Ter a mesma mente de Cristo Jesus. Isso se chama cristificação. Isso se chama nós crescermos juntos aqui nessa caminhada da fé, permitindo que a nossa mente seja renovada dia após dia.
E a mente de Cristo não se move pelo que ele vê. Jesus não se movia pelo que ele via de confusão no mundo. Nós não podemos se mover pelo que a gente viu ontem no Capitólio nos Estados Unidos. É triste demais o que aconteceu ontem. Mas nós continuamos crendo de que a promessa está mantida. Cristo Jesus volta, irmãozinho. E hoje Deus me trouxe até aqui para te falar exatamente isso. Ele não veio trazer paz à terra, não porque ele é ruim, pelo contrário, é só a gente estudar a história dele. Todo ser humano que estudar a história de Jesus é alcançado pelo amor dele. Se apaixona. E começa a se mover, não pelo que você vê, mas pelo que ele diz que vai acontecer, que acontece, que faz. Faz em mim, Pai, renova minha mente. Todos os dias. E o que impede a gente de não ter a renovação de mente diária? Querer entender. O cego não quis entender. Jesus, mas como assim? Você veio curar meu... Você veio aqui, pegou lama, cuspiu, não cuspiu, fez um bolorinho, botou aqui, tampou meus olhos. Como? Como é isso? Não. Crê ou não crê? O como é meu. O Deus vivo na frente dos caras, o como é meu. E eu vim me esvaziar. Eu vim para a cruz. Por quê, gente? Por que Jesus foi para a cruz? Ele não foi para a cruz porque ele é um talibã. Ele não foi para a cruz porque ele é um loucão. Ele era um loucão, fanático. Não. Quem julga sobre o fanatismo são justamente pessoas com coração duro. É reconhecimento. Nós somos criatura de um Criador. Jesus foi para a cruz por quê? Porque era necessário. O Pai queria. E ele já sabia. Ele não se baseava nos fariseus, né? Nos religiosos, nas confusões que ele via, nas brigas, nas picuinhas, nos tumultos. Ele tinha um foco. E esse foco levou ele para a cruz, para que no terceiro dia, ele pudesse ressuscitar e aparecer para os seus discípulos, para algumas outras pessoas, e falar assim: eu estou vivo. E agora eu só peço que vocês esperem o dia de Pentecoste. Eu só peço que vocês esperem aqui em Jerusalém. Ele nem falou dia de Pentecoste, isso foi considerado depois. Mas, ei, fique em Jerusalém. O que é isso? Vocês vão receber o Espírito Santo. O mesmo Espírito que habitava em mim vai habitar em vocês. Falando para a equipe dele. E ele continua falando isso há mais de 2000 anos, agora nessa sala. Você tem algo bem mais precioso. O tesouro que você tem é o Espírito Santo. O Espírito da verdade. O Espírito de Deus. O Espírito que te tira de picuinha, te tira de mimimi, te tira de vitimismo, te tira de necessidade de aprovação, que cura todas as mágoas. Irmão, eu recebi esse Espírito Santo há pouco tempo, batismo. Você percebeu Jesus falando? Foi antes da pandemia. Vocês pensam que eu vim trazer aqui, ó. Eu vim para lançar o fogo sobre a terra. E bem que eu gostaria que já estivesse aceso, porque ele já sabia da solução. Esse fogo é o Espírito. Entende? Mas existe um batismo pelo qual eu tenho de passar. E como me angustio até que o mesmo se cumpra. Jesus está falando que Jesus se sentia muitas vezes angustiado, gente. Porque ele via tanta desgraça na frente dele, ele via tanta confusão, ele via tanta necessidade de um querer saber mais que o outro. E ele já sabia da solução. Imagina você entrar numa sala, todo mundo brigando, e você tendo a solução e você não podendo entregar. Precisa ter um tempo para isso. E Jesus, ele respeitou o tempo determinado pelo Pai. Mesmo ele sendo Deus aqui na terra, Deus Filho. Ele respeitou o tempo do Pai. E ele já lançaria o fogo ali. E não é um fogo de morte, não, é um fogo para ensinar o seguinte pra gente: para você nascer de novo, precisa morrer. Toda semente, a Bíblia diz isso, toda semente que você joga na terra, ela primeiro passa pela morte, para depois nascer algo totalmente diferente daquilo que eu plantei. Paulo escreve isso.
Então, você está se sentindo prensado? Também tô, irmão. Você está se sentindo prensado? É porque provavelmente chegou o momento de você nascer de novo. E Jesus disse isso para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo, em espírito. Não fique com medo. Ai, que medo isso. Que medo o quê, irmão? Fique alegre, você está recebendo a maior solução que você pode ter. Você está recebendo vida eterna. Você está recebendo algo que jamais nenhum homem pode te dar. Apenas aquele que foi considerado filho do homem. Aquele que é considerado filho do homem, Jesus. Então, traga para sua realidade agora, gente. Segura um pouquinho aí no chat. Traga para você agora. O que o Espírito Santo está falando com você hoje, para você fazer de diferente hoje? Qual é o comportamento, um comportamento diferente de que você vai ter hoje? Só você pode dizer isso. Eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer. Jamais. Mas eu oro em nome de Jesus, para que o Espírito Santo possa fluir agora, neste momento, e colocar na sua mente uma renovação, e trazer para sua mente uma tarefa nova hoje, um comportamento novo hoje. Às vezes é um perdão, às vezes você vai precisar ligar para alguém que está distante. Qual é o comportamento? Fazer algo para o seu marido, fazer algo para sua esposa. O que você vai fazer diferente hoje escutando tudo isso? Você não pode sair daqui igual de novo, senão você perdeu o seu tempo. Eu já fiz o meu devocional, irmão. E agora eu tenho que o quê? Recebi o maná. Eu preciso ir fazer o pão. Eu preciso ir fazer o pão. Então, o nosso grande objetivo de estar aqui é poder se encher do Espírito. Porque Ele sim é o que nos move. Faz sentido isso, gente? Check it. Tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Para de deixar de Deus distante. Não, isso Jesus consegue, né? Eu não entendeu nada ainda do Evangelho. Ele quer o quê? Ei, eu vim fazer o religare. Lembra que o meu plano era ser imagem e semelhança nossa? Pai, Filho e Espírito Santo falando lá no Gênesis. Agora vocês podem. Eu resgato vocês de volta. Para você ser cópia de Jesus. Ser imagem de Jesus. Está escrito, irmão. Você crê ou não crê? E se você falar eu creio, significa que você está falando eu vou pensar, eu penso, eu me comporto, eu falo, eu sou isso. Não é só crer de admiração. Não. E não existe forma melhor das pessoas verem Jesus em você do que os seus comportamentos. O seu bom dia, o seu abraço, a sua fala mansa. Não existe forma melhor de ver Jesus fazendo. E ninguém tem o direito de falar assim, então, eu não vejo Jesus no Vitor. Eu não vejo Jesus no Bruno Loureiro. Eu não vejo muito Jesus na Ju Correia. Tá faltando algumas coisinhas aí. Arreda-te daqui, moço. Chega. Deixa fluir. Espírito Santo, eu não sei o que as pessoas que entraram aqui hoje precisam. O que eu sei é que, sim, na terra você não veio trazer paz. Porque muitos ainda não querem ouvir. Tudo bem. Mas você, nesse momento, Jesus, está fazendo um input. Um input de paz que excede qualquer entendimento dentro de cada coração. E muitas vezes, gente, nós só precisamos dessa paz para poder conduzir o nosso dia, tomar decisões, avançar na fé. Avançar no nosso dia, na conquista dos nossos sonhos, colado na videira. Jesus disse, quer colar na videira? Permaneça em mim e viva as minhas palavras, sabendo de que você não vive sozinho. Você tem alguém que te ajuda, o Espírito Santo, o Consolador, que eu vou deixar para vocês. Não fiquem tristes, vocês não estão sozinhos. Por que você acredita que você está sozinho? Você tem que ir pro pau, irmão. Se você ainda acha que você está sozinho aqui, em 2021, você tem que ir pro quarto, pro secreto.
o carro, para onde quer que você esteja, eu vou muito pro carro aqui no meu prédio. E converse com Jesus ali. Fala assim, cansei de ouvir do jumento, Bruno. Eu quero sentir dentro de mim de que eu não estou sozinho. E eu sei, Jesus, algo me diz que só você pode me entregar isso. Eu quero ter uma experiência de fé. E eu não vou arredar daqui até receber isso, até sentir isso. Agora eu vou te dizer uma coisa. Vai ter momento da sua caminhada de fé que você não vai sentir a presença de Deus. E isso é Deus falando, deixa eu ver o quanto você confia em mim. Anda, 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 anda. Creia, mesmo não vendo. Creia, mesmo não sentindo. Creia, mesmo não... sabe assim, eu não consigo sentir, sabe? O que tem que você não consegue sentir? Movam-se pela fé, pelo que você está aprendendo aqui de Jesus. Creia, Ele existe, Ele vive, Ele está contigo. E esse convencimento vem dele. Amém? Vem dele. Já vai. Só um minutinho aí, já vou abrir. Gente, eu tenho um compromisso agora às 10 horas. Em nome de Jesus, Pai, flui nesse lugar. Que cada um que entre aqui, que entrou aqui, seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá feito, tá entregue. Questiona menos, vive mais. Acredite, Jesus não te trouxe aqui por um acaso. Beleza, Vitor, Ju Correale, as Jus. Vocês não são fruto do acaso. Vocês não estão aqui no acaso. O céu está em festa em ver vocês aqui. Tá bom? Creia nisso, você priorizou esse tempo com Ele. Agora vá e faz o seu pão. Você recebeu o maná. Agora vá e faz o seu pão. Você sabe, você sabe, você sabe. Tá bom? Beijo no seu coração, fica com Deus, gente. Já vai!